turma do 8º ano, professora Elane falando. Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é complementando a Revolução Americana, parte 2. O processo de independência. Em meados do século XVIII, as contradições que surgiram em face do próprio desenvolvimento das colônias inglesas na América se tornaram bastante visíveis. No contexto dessa revolução, vários eventos ocorreram na Inglaterra. Uma guerra civil, a instauração monárquica dos Stuarts e a Revolução Gloriosa de 1688. Além disso, houve o envolvimento do governo inglês em guerras na Europa, como o que ocorreu contra os holandeses. Dessa maneira, tornava-se muito difícil para o Estado inglês interferir efetivamente nos assuntos internos de suas colônias. Esse fato deu aos colonos maior autonomia econômica, que, por sua vez, favoreceu a acumulação de capitais, em especial na Nova Inglaterra, colônias do Norte. As relações entre as metrópoles e as 13 colônias. A Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763, envolvendo franceses e ingleses, provocou importantes reflexos nas relações entre a metrópole e as 13 colônias. Esse conflito estendeu-se inclusive à América, uma vez que os colonos franceses de Quebec e os colonos ingleses, sobretudo os da Nova Inglaterra, disputaram o controle sobre a região dos Grandes Lagos. Os custos financeiros dessa guerra foram enormes e os ingleses saíram vitoriosos. O resultado do conflito beneficiou os colonos da América do Norte, pois esses puderam expandir-se para o oeste, não apenas em direção à região dos Grandes Lagos, mas também ao Lago do Vale Oio, até então sob o controle dos colonos franceses. Medidas da coroa inglesa. Em função do quadro de dificuldades econômicas que se apresentava, a coroa inglesa alterou a tradicional política da negligência salutar, com o objetivo de reforçar os laços coloniais e aumentar impostos. Essa mudança na política colonial resultou no aumento da fiscalização para combater o contrabando e na ampliação da presença militar inglesa nas colônias, decisão que entrou em choque com a relativa autonomia até então desfrutada pelos colonos. Entre as principais medidas tomadas pela coroa inglesa destacaram-se o ato de proclamação de 1763, que proibiu o acesso dos colonos ao Vale do Oio e outros territórios do Oeste. A transferência do controle das regiões conquistadas aos franceses na Guerra dos 7 Anos para a coroa inglesa, para que esta explorasse atividades econômicas na região, como o comércio de peles. A concessão, o monopólio do comércio do chá, em 1773, a Companhia das Índias Orientais, uma companhia inglesa que se encontrava em grave situação financeira, mas tinha milhares de caixas de chá armazenadas. Com o abandono da política de negligência salutar e a limitação dos direitos tradicionais dos colonos, a reação foi imediata, principalmente nas colônias do norte e do centro. Praticamente todos os setores da população colonial se insurgiram, desde a elite manufatureira e mercantil até as chamadas mais pobres, atingidas pela carga tributária. A festa do chá de Boston. Nesse contexto, teve lugar o episódio conhecido como a Festa do Chá de Boston. Nessa ocasião, em dezembro de 1773, cerca de 150 colonos invadiram 3 navios britânicos ancorados no porto de Boston, em Massachusetts, e jogaram mais de 300 caixas do chá ao mar. Isso resultou em um grande prejuízo para a Companhia das Índias Orientais. A reação britânica não demorou. Em 1774, o parlamento inglês votou em conjunto de leis que foram chamadas pelos colonos leis intoleráveis. Esse conjunto de leis determinou o fechamento do porto de Boston,
o pagamento de indenização à Companhia de Comércio pela perda da carga do chá, o julgamento na Inglaterra das pessoas envolvidas na festa do chá em Boston. Os congressos da Filadélfia. Os colonos reagiram ainda em 1773 com a convocação do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que contou com a participação de representantes de todas as colônias, exceto da Geórgia. Os participantes desse congresso tomaram as seguintes decisões: a elaboração da Declaração dos Direitos dos Colonos, em que exigiam representação no parlamento inglês, reação contra as leis intoleráveis com base no princípio de que os colonos não eram representados no parlamento e que por isso não havia autoridade para legitimar em relação a eles. Onde não há representação, não pode haver taxação. A criação de uma associação continental cujo objetivo era evitar qualquer tipo de relação comercial com o governo da Inglaterra. Panfletos pregavam rebelião. Em meio ao descontentamento geral, circulava nas 13 colônias panfletos incitando a reação ou criticando a política inglesa. Muitos eram inspirados nas ideias do filósofo John Locke e defendiam o direito à rebelião, isto é, o direito da resistência à tirania. Para boa parte dos colônios na América, o governo inglês colocava em risco os direitos naturais dos seres humanos, como a vida, a liberdade e a propriedade. A Revolução Americana, parte 2, capítulo 7, páginas 150 a 156, resolveu os exercícios propostos no final da videoaula. Atividade. Primeira, explique como foi a reação dos colonos em 1773. Segunda, que decisões foram tomadas no Congresso Continental da Filadélfia. Terceira, o que os patriotas defendiam. Quarta, o que o segundo Congresso Continental da Filadélfia decretou. E quinta, quais as características apresentadas na Constituição que foi promulgada em 1787.